O Senhor vai dizer, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. O Senhor me traz, me leva para essa palavra, porque aquele que ama verdadeiramente o Senhor não tem como não andar na palavra. Ele anda dentro da palavra. Ele segue a palavra, porque a fé sem obras é morta. O que o Senhor vai dizer? Muitos dizem assim, eu tenho fé, eu tenho fé. Eu me levanto da cama, eu me deito, eu oro pela minha família, eu tenho fé. E tem muitos até que vão dizer, eu vivo na igreja de domingo a domingo, eu vou numa igreja aqui, vou numa igreja ali, eu faço parte de uma igreja, eu tenho fé. Mas as obras de fé é o que o Senhor quer ver. Porque Ele diz, aquele que crê em mim, ele fará as obras. Ele viverá nas obras de fé. A fé sem obras é morta. E quais são as obras da fé? Senhor, eu dei um pão para o mendigo na esquina. Senhor, o mendigo bateu na minha porta e eu estou fazendo o ID porque eu estou dando o alimento para ele. Mas aí chega na igreja, não olha para o irmãozinho que está do lado, fica julgando o irmão que fez isso ou fez aquilo, ajuda a derrubar e não ajuda a levantar, que é essa geração que nós estamos vivendo hoje. Aleluia, o Senhor, Ele está dizendo, aleluia, obras de fé são aqueles que cumprem e que amam a minha palavra. Eu me manifestarei para Ele. Muitas pessoas querem ver milagre, eu quero ver milagre, eu quero a cura do meu filho, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero tantas coisas, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero tantas coisas, mas não quer viver a palavra. Aí o Senhor vai dizer, meu filho, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Mas é tão difícil guardar os mandamentos, é tão difícil. Aí o Senhor vai dizer assim, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluias. É só você ali ficar firme no Senhor, a tentação vem, a prova vem, mas você vai vencer porque Jesus venceu. Jesus venceu, no mundo tereis aflições, eu venci o mundo, Ele diz. Eu venci o mundo. Então, é óbvio que nós também venceremos. Você também vai vencer. Porque Cristo tinha dores, Ele passava perseguições, Ele passava por aflições, Ele passava por muitas coisas. E Ele venceu. E Ele disse, por que nós não vamos vencer? Os aleluias que estão negando a cruz e não sabem. Estão deixando a cruz de lado. Assim, eu não vou fazer, eu só vou fazer se o Senhor fizer aquilo por mim. Eu só vou cantar se o Senhor fizer tal coisa para minha vida que o Senhor não fez. Querem colocar Deus na parede. Querem colocar, o Senhor não fez isso, eu pedi, mas Ele não fez. Então aí estão fazendo o quê? Largando, só que eu vou largar a minha cruz, se quiser outra pessoa que vai fazer por mim. Mas o Senhor diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, pegue a sua cruz e siga-me. Pegue a sua cruz. Ele disse para aquele cego que estava à beira do caminho, largou a capa primeiro. Ele primeiro teve que largar a sua capa ali. A capa de rejeição, a capa ali que aprisionava ele. Ele teve que renunciar àquela capa que servia ele a vida inteira. Ele disse, deixou a capa dele ali e foi até Jesus. Porque o ide até Jesus é o mais importante. Jesus, Ele quer que você vá até Ele. Ele disse, eu me chegarei a vós, se vós se chegares a mim. Se chegares a mim, eu me chegarei a vós. Então, o cego foi até ele, levantou-se, porque ele diz, levanta-te, ergue-te, pois. Ergue-te, pois, primeiro levanta a tua cabeça. Levanta-te que eu falarei contigo. O Senhor, aleluia, Ele quer que nós nos erga, que nós nos levante, que você se levante, para Ele vir ter contigo. Tem pessoas que dizem assim, eu quero que o Senhor faça tal coisa, mas eu vou ficar aqui deitado aqui na minha cama, esperando cair do céu, que Jesus venha e faça. Mas Jesus não é empregado de ninguém. Ele não veio, Ele veio para servir, sim. Mas Ele diz, ergue-te, pois, levanta-te de onde estás, levanta-te que eu falarei contigo. Aquele cego, ele foi até Jesus. Ele largou a sua capa, e ele foi até Jesus. Quando ele foi, Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? E ele só disse, Senhor, que eu veja. E Jesus disse para ele, então vê, a tua fé te salvou. Porque as obras de fé dele condiz com a fé que ele tinha. Tá entendendo? Ele tinha fé, mas ao mesmo tempo ele tinha ação. A palavra oração diz ação. É para te ter ação. É para te fazer. É para te chegar até Jesus.
Eu quero que Jesus fale comigo, que Jesus faça tudo, mas eu vou ficar aqui dentro da minha casa porque tá muito frio. Eu vou fazer isso porque eu acho, o achismo, né? Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que tem que ser do jeito que eu quero. Mas o Senhor diz que não é, do jeito que a palavra diz que é. Não é do jeito que você quer que seja. É o jeito que a palavra está dizendo que tem que ser. E a Bíblia vai dizer que as obras, elas acompanham a fé. Essas obras, aleluia, que aquele cego teve, de se levantar, de largar sua capa e dizer, pomba, Jesus está passando aqui, não vou perder essa oportunidade. Jesus está passando aqui, eu quero encontrar com ele agora. Eu vou encontrar com ele agora, não vou deixar para depois. Tem pessoas dizendo assim, depois eu vou, agora tá muito cedo, eu quero curtir a minha vida. Eu já vi muitas pessoas dizendo isso. Eu quero curtir o meu carro que eu comprei agora, eu quero curtir a minha moto. Eu já vi pessoas comprarem moto do ano, nova, e dizer assim, agora eu não vou para a igreja, vou para a igreja depois. Aquele depois se tornou uma eternidade. Aquele depois. Porque aquela pessoa nunca mais, teve mais vida, porque a vida se perdeu. Porque ele teve ali um acidente e se perdeu a vida. E com aquele rapaz da moto, que perdendo a sua vida, esperando, depois eu vou para Jesus. Quando eu ficar mais velho, talvez quando eu ficar mais velho, agora tá muito cedo, preciso curtir a minha vida, preciso fazer tantas coisas, preciso, apagar o desejo da minha carne, tantas coisas eu preciso fazer primeiro, eu não curti direito a minha vida, para depois eu ir para Jesus. Aquele cego, ele não perdeu a oportunidade. Aquele cego de Jericó, quando Jesus passou ali, ele disse, Jesus está passando, eu vou ir até ele. Largou tudo que ele tinha naquela capa, aquela autoridade que era dada para ele ficar ali, para ele poder mendigar. Ele disse, o quê? Mendigar o quê? Eu não quero mais mendigar, eu não quero mais essa vida de mendigar, essa vida, aleluia, de tristeza, essa vida de ficar dando murro em ponta de faca, essa vida, aleluia, de querer alcançar coisas e nunca conseguir, essa vida, aleluia, de ficar procurando coisas, ficar procurando outras adorações, outros deuses e não conseguir nada. Essa vida, aleluia, que só me traz desilusão, tristeza, angústia. Ele não perdeu tempo, ele disse, eu vou largar logo essa capa e vou ter com Jesus. Mas naquele momento, aleluia, o cego, a Bíblia vai nos dizer que ele gritava, E ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu lembro quantas vezes eu gritava, quando eu não tinha salvação, quantas vezes eu clamava, e muitas vezes as pessoas pedem ajuda para pessoas, às vezes, muitas vezes até que estão dentro da casa de Deus, mas aquelas pessoas viram as costas. Então, aquele cego, ele continuava gritando, e tinha muitas pessoas ali que seguiam Jesus, muitas pessoas seguiam Jesus. E aquelas pessoas que seguiam Jesus, elas diziam para aquele cego, não grita, não oportuno mestre, não grite. E ele gritava cada vez mais alto, porque ele tinha uma fé seguida de obras. Ele gritava cada vez mais alto. E ele dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Quantas pessoas estão no abismo e não tem nem força de gritar, não tem força de clamar. Mas tem pessoas que também estão clamando. Tem pessoas que estão dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque só Jesus, tem momentos que só Ele pode. Só Ele vai conseguir salvar, só Ele vai conseguir te tirar daquele abismo. Quando eu estava num abismo profundo, só Ele conseguiu me tirar de lá. Pessoas viravam as costas para mim, pessoas desacreditavam de mim, como pessoas desacreditam do mundo, das pessoas que estão aí no abismo. E tem pessoas que estão no abismo pedindo socorro. E estão pedindo socorro, estão clamando, estão gritando. E muitos virando as costas para essas pessoas. Como um bom samaritano, que chegou e pegou aquele homem, levou, curou as suas feridas, levou para sua casa, curou ele, limpou. Mas passaram levitas, passaram pessoas ali importantes. E muitos passavam por ali e não davam crédito para aquele homem, não davam esperança, não ouviam o que ele tinha a dizer. Por isso que o meu chamado é diferente. Muitos criticam, muitos falam, porque a pastora Viviane, ela ajuda tantas pessoas, e falam tantas coisas que muitas vezes não é bom nem a gente comentar, A gente entrega tudo para Deus e vai seguindo a nossa missão.
Outro dia eu peguei um rapaz que estava pedindo na rua, pedindo aqui na porta da igreja, e eu dei o alimento para ele porque ele estava com fome. Muitas vezes eles pedem dinheiro, a gente dá um alimento, né? Eu dei o alimento para ele porque ele estava com fome. Ele veio no culto, ele teve uma obra de fé, porque mesmo ele tendo as obras das trevas cercando ele, ele ainda teve força para vir na igreja. E aquilo me chamou a atenção, porque como ele teve força para vir na igreja, eu disse, ele merece um voto de confiança, porque ele está se esforçando. Mas outras pessoas já viravam o rosto, já viravam a cara, já olhavam diferente para ele, como fizeram com aquele, né? Então, o samaritano que foi lá e ajudou ele, não sabia qual era a sua religião, não sabia nada, mas ajudou. E assim a gente vai fazendo, mas não é por merecimento, não é por força, não é porque a gente quer se aparecer, não é porque a gente quer tirar foto. Olha ali, tô tirando foto, né, dando comida pro mendigo ou coisa assim, como as pessoas fazem. Não, a gente faz isso porque Deus mora no nosso coração, porque nós somos a igreja do Senhor. Então eu quero dizer isso para testemunho. Eu peguei aquele jovem, dei comida para ele veio no culto, tudo bem. Depois nós oramos por ele, ele falou em línguas, foi renovado, saiu renovado daqui, graças a Deus. Depois ele voltou e ele não tinha aonde dormir. E aí, ali ele foi me explicando que ele tinha um trabalho para conseguir no outro dia, tá? E aí eu disse, meu Deus, eu preciso ajudar ele. Eu já me decepcionei, já quebrei a cara com muitas pessoas que eu ajudei. Mas tudo isso está no caderno de Deus. Porque o bem que a gente faz, né, a gente não tem que expor para ninguém. Mas o Senhor, ele tá vendo. Ele tá escrevendo ali. Ele sabe. Por mais que te critiquem, ele vai saber. Jesus anotou tudo. E ali, eu peguei e disse para ele, pai, falei com meu pai, cuida ele. Repara ele de vez em quando. E eu peguei e disse, Senhor, eu vou deixar ele dormir na tua igreja. Mas, porque eu tô vendo o coração dele que ele tá arrependido. Eu tô vendo que ele se renovou no teu espírito. Vou deixar ele dormir aqui, ele não tem onde dormir, coitado. Se eu não deixasse, eu seria a pior das criaturas, né? E depois, no outro dia, ele ia procurar um emprego, ele tinha que sair 7 horas da manhã. E eu disse assim, Senhor, cuida. E aquele jovem ficou ali, tô resumindo, né? Depois de manhã, meu pai deu um café pra ele, ele saiu. E tava muito frio, aquele dia era um dia mais frio. Como eu ia deixar uma pessoa dormir na rua? Não é a primeira pessoa que eu faço isso, que eu ajudo assim, eu já ajudei outras pessoas. Agora, se aquelas pessoas vão retribuir, se aquelas pessoas vão continuar na igreja, isso é problema de Deus com ela. Não é o problema nosso, é fazer o bem. Faça o bem sem olhar a quem. Você não está entendendo, as pessoas não conseguem entender isso. Fazer o bem sem olhar a quem. Ah, aquela pessoa, eu fiz o bem para ela, mas ela me roubou. Peça para Deus, né? Tem que tirar isso do teu coração. Porque Deus tem muito mais para dar. Deus nos dá em dobro. Quem é que vai ser prejudicado? Quem te roubou? Ou é você que está reclamando? Você ficar reclamando do bem que fez, não adiantou nada, né? Não adiantou nada. Botou só o dinheiro fora, só a sua comida fora, porque não adiantou coisa nenhuma. Então, aquela pessoa foi ali, eu disse assim, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Se caso ele roubar alguma coisa, eu sei que tu tens muito mais para me dar, mas os teus anjos vão se acampar ao redor dele, vão se acampar na tua igreja, porque isso é fé. Fé com obras. É crer. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Não é dizer assim, eu tô vendo, então eu creio. Não, é o que tu não vê e tu crê. Aí vão dizer, mas tu é louca. A pastora Viviane é doente, ela é doida. Eu sou meio doida mesmo, porque quem não é doido, né? Pelas coisas de Deus a gente tem que ser meio doido. Eu sou doida por Jesus, pela obra de Deus, pelas coisas que Deus faz, né? Na minha vida, pelas coisas que Deus nunca me deixa faltar, pelas bênçãos que Deus me dá, por tudo de bom que o Senhor tem para nos oferecer. Então, eu sou doida mesmo. Doida por Jesus. E eu faço umas coisas de doido. Jesus também, ele pegava barro, passava nos olhos do cego, né? Jesus, ele entrava lá no poço, né? Lá para curar aquela samaritana, para salvar aquela samaritana que teve 5 maridos, né? Ele entrou lá em Samaria, onde não se davam com os judeus. Olha, Jesus fazia umas coisas assim meio, né? Parecia umas coisas de doido. Então eu faço umas coisas meio doida mesmo. Mas só que eu creio no Senhor. E eu boto Jesus na frente de tudo. Porque a melhor coisa a fazer é botar Jesus na frente de tudo que você vai fazer.
E ali eu botei Jesus na frente. E graças a Deus, quando eu me acordei, estava tudo no lugar. Não é a primeira vez que eu faço isso. E tinha coisas ali que poderiam ser roubadas, tinha. Mas Jesus não deixou, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós, você tem que entender isso. O cristão tem que entender isso. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Não adianta nada. Não adianta nada você dizer eu tenho fé. Aí Jesus vai dizer, então me mostra as tuas obras. Você tem fé? Amém. O diabo também crê, estremece na presença de Deus. Ele crê e estremece. Mas se você tem fé, então mostra as tuas obras. E qual é as obras de fé? Firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Aleluia. O glória. Então Jesus está cansado dessa geração de dizerem eu tenho fé porque eu boto uma roupa de crente e saio pra rua. Eu saio pra rua cantar, eu saio pra rua pregar, eu canto os melhores louvores, eu canto, eu prego, eu tenho a melhor oratória, eu faço, eu aconteço, eu faço cair fogo do céu. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos fariam cair fogo do céu, até fogo do céu fariam cair. Mas não é, né? Porque existiriam muitos falsos profetas. A Bíblia nos diz. Amém?